Menina chorando, aponta para a parede, e mãe do milionário fica desesperada ao descobrir. A mansão era um sonho. Luzes brilhantes refletiam nos mármores polidos, enquanto os quadros caros cobriam as paredes. Mas, naquela tarde, tudo parecia um pesadelo. Clara, com seus 7 anos, estava encostada em uma parede vazia, chorando descontroladamente. Os olhos grandes e chorosos refletiam um medo visceral. Mãe, tem algo ali. Ela apontava, a pequena mão tremendo. Sofia, sua mãe, uma empresária poderosa e esposa de um dos homens mais ricos do país, parou em seco. O coração apertou. Clara, amor, o que você vê? Sua voz normalmente firme tremia. A garotinha soluçava, os lábios pálidos entreabertos. Eu vejo sombras. Elas estão olhando para mim. Sofia fez um esforço para manter a calma. Como aquela casa que deveria ser um refúgio, guardava tantos segredos. Ventos frios passaram pelas janelas, quase como se a mansão respirasse. O peso da luta interna começou a se acumular em Sofia. Vamos, querida, não tem nada ali, é só a sua imaginação, disse, tentando confortá-la. Mas cada palavra parecia mais fraca que a anterior. Clara balançava a cabeça. Não, mãe, elas querem me pegar. O pânico de Sofia cresceu. As lembranças de um passado que preferia esquecer voltavam. Desde que se casara, tinha que lidar com o sucesso e a fortuna. Mas os sussurros de sua infância pobre sempre estavam ali, à espreita. O que seu marido, Miguel, não havia contado a ela. Há segredos que enterramos debaixo de tapetes luxuosos, não é? E se a filha estivesse começando a descobri-los? Desesperada, Sofia se aproximou da parede, olhando fixamente, como se esperasse ver as sombras também. O espaço estava em silêncio, mas a sensação de que algo estava muito errado a envolvia. Um nó se formou em sua garganta. Clara, vamos sair para brincar, vamos esquecer isso. Porém, a garotinha não se moveu. Ela continuava fixa na parede, olhos arregalados, como se pudesse ver além da superfície. Mãe, se você não me ajudar, vou ter pesadelos para sempre. Essa declaração cortou o coração de Sofia. Entre todas as suas conquistas, a única coisa que queria era dar segurança à filha. No fundo da mente de Sofia, uma ideia horrenda começou a tomar forma. O que aconteceria se as sombras fossem de fato um aviso? E se seu mundo perfeito girasse em torno de mentiras? Ao levantar a cabeça, Clara inclinou-se para a frente e os olhos pequenos brilharam com uma mistura de terror e determinação. Mãe, você precisa descobrir a verdade. Ele, papai, ele sabe. A última frase ecoou, e a relação entre mãe e filha parecia estar à beira de um colapso. O que poderia Miguel estar escondendo? A cada nova revelação, a tensão aumentava, e Sofia se questionava. Ao buscar a verdade, conseguiria mesmo proteger a filha? Ou estaria prestes a desenterrar uma tragédia que havia sido destinada a ocorrer há muito tempo? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara,
Com os olhos fixos na parede, parecia estar em outro mundo. O medo pulsava entre elas como um animal selvagem. Mãe, eu tenho certeza. Elas estão aqui. A voz da menina trêmula soava como um grito em meio ao silêncio pesado da mansão. Sofia, lutando para encontrar as palavras certas, sentia seu coração disparar. Clara, escute, vamos ver isso juntas. A cada passo em direção à parede, a atmosfera tornava-se mais pesada, como se a mansão estivesse viva, sussurrando segredos que jamais deveriam ser revelados. Então, colisão de madeira veio do andar de cima, como se alguém caísse. O som ecoou, paralisando-as. Miguel! Sofia gritou, a voz quase despedaçada pelo susto. Clara relutava em sair de perto da parede, os olhos fixos, agora mais arregalados. Mãe, não vamos lá. Mas a urgência tomou conta de Sofia. Ela subiu as escadas rapidamente, Clara seguindo relutante. Ao chegarem ao segundo andar, o ar estava gelado, e a luz do sol pela janela parecia mais fraca, quase cinza. Sofia pressionou a mão na maçaneta da porta do escritório de Miguel, com o coração na garganta. Amor, você está aí? Ela empurrou a porta com calma, mas o que viu deixou-a sem palavras. Miguel estava sentado atrás de sua mesa, mas não era ele que a deixava paralisada. A figura ao seu lado a congelou de terror. Uma mulher, com aparência familiar, estava ali. Ela sorria, mas o riso era vazio, como se não alcançasse seus olhos. Sofia sentiu o estômago espremer quando reconheceu a mulher. Era Ana, a prior do colégio que Clara havia frequentado. A mesma Ana que havia desaparecido anos atrás, na época em que tudo estava mais simples. Miguel, o que está acontecendo? A voz de Sofia tremia, a sensação de que tudo ao redor desmoronava. Miguel levantou a cabeça, o sorriso sereno, mas os olhos não tinham a luz habitual. Sofia. É bem-vinda. Clara disse que você queria saber a verdade. Clara, atrás de Sofia, olhou para a mãe, a expressão de terror agora misturada com confusão. Mãe, eu sabia, dizia a menina, os dedos tremendo. Ela está aqui. Ela me contou. A revelação despedaçou o resto da calma que ainda restava em Sofia. Uma onda de perguntas inundou sua mente. Como Ana estava ali? O que Miguel tinha a ver com isso? Tudo o que ela conhecia se desfez. A mansão, a segurança, o amor que sentia por Miguel. Tudo estava sendo desnudado. Ana se virou. Um olhar intenso, fixo em Sofia. Foi você quem pediu para ele me trazer de volta. Você não se lembra? O chão pareceu se abrir sob os pés de Sofia. Eu não pedi nada. A voz dela, mais alta agora, reverberou pelo quarto. O pânico crescia e os ecos da verdade que não entendia a cercavam. É verdade, Miguel falou, com uma calma que a irritava. As sombras que Clara vê, elas não são só imaginação. Elas são memórias, lembranças que estavam ocultas. A mansão sabe, e você também deve saber. A revelação caiu como uma bomba. Memórias ocultas, sombras reais. O que mais Miguel havia escondido? O que mais ela não sabia sobre ele? O nó na garganta de Sofia se apertou ainda mais. Ana, o que você quer? A pergunta escapuliu, quase um grito, enquanto a mente dela girava em busca de respostas. O que estava por trás do sorriso daquela mulher? Por que Clara podia vê-la? Enquanto a tensão se acumulava, os olhos de Clara brilhavam com uma mistura de medo
e coragem. Era como se a menina fosse a chave para tudo. O silêncio se instalou, pesado e sufocante, enquanto Sofia lutava para unir os pedaços de sua realidade. As sombras são reais, Sofia, e você precisa escolher: encarar a verdade ou viver com os fantasmas para sempre. A frase de Ana pairou no ar, carregada de significado e mistério. O que viria a seguir e a que preço Sofia descobririam o que realmente se escondia por trás das paredes dessa mansão opulenta. A revelação pairava no ar, carregada de um peso insuportável. Clara observava a mãe, os olhos brilhando com uma mistura de força e medo. Ana, a mulher que havia desaparecido, mantinha um sorriso desconcertante, e Sofia sentia a realidade desmoronar ao seu redor. Mãe, precisamos saber a verdade. A voz da menina ecoou, cortando o silêncio. Sofia olhou para Miguel, buscando respostas nos olhos dele, mas encontrou apenas uma frieza devastadora. Sofia, o que você está escondendo de mim? Ele não respondeu imediatamente. O silêncio se arrastava, e cada segundo parecia uma eternidade. Clara se aproximou da mulher, como se atraída por uma força invisível. Ela me contou sobre as sombras, sobre as pessoas que desapareceram. Ana inclinou a cabeça, o olhar fixo em Sofia. Você não se lembra, não é? As memórias que foram apagadas para sua proteção. A voz dela era suave, mas soava como uma ameaça velada. E agora chegou a hora de você confrontar seu passado. Nesse instante, algo estranho aconteceu. A maior parte da sala começou a tremer, como se a casa estivesse respondendo à tensão crescente. Um quadro na parede caiu, e um estrondo ressoou, fazendo o coração de Sofia disparar. Todos se viraram para o som, e quando voltaram, o rosto de Clara estava pálido como papel. Mãe! A menina gritou, recusando-se a se afastar de Ana. Ela sabe coisas que nós não sabemos. Antes que Sofia pudesse reagir, um grito ecoou do andar de baixo. O sim era agudo, desesperador. Miguel! Sofia gritou, mas ele já estava se movendo, avançando em direção à porta. Fique aqui, ele a mandou. Mas um instinto inimaginável empurrou Sofia a segui-lo. Desceram as escadas apressadamente. O grito continuava e a casa parecia viver em agonia. Quando chegaram ao hall, uma cena horrenda se desenrolou diante deles. Um homem desconhecido estava de pé, segurando seu filho, Lucas, que havia desaparecido semanas antes. A expressão dele era de puro desespero. Miguel, o que está acontecendo? Sofia gritou, e a visão da criança em braços do homem congelou seu sangue. Miguel olhou de volta, sua expressão agora conturbada. Eu não sei. O homem encarou Miguel, e o ódio em seus olhos era palpável. Você levou tudo de mim. Agora é hora de pagar. O grito explodiu como um tiro. No fundo, Sofia reconheceu o homem. Uma lembrança perdida em meio a uma vida de luxo. Uma conexão que nunca soube que existia. Quem é você? O terror a dominava. Mas a resposta não veio. Foi como se o mundo tivesse parado. Ana sorriu. Você vê, Sofia, as sombras não são apenas lembranças, elas são vidas. Vidas que você destruiu. A última palavra ecoou como um sino. O choque a atingiu como uma marretada. Destruir? Desesperada, Sofia lutou para entender. Miguel girou-se para ela. A confusão agora misturada com raiva. O que você fez, Sofia?
O que você se esqueceu? Clara, ao fundo, segurava a mão de Ana, os olhos fixos no que estava acontecendo. Sofia sentiu que o chão sumia sob seus pés. Realidade e passado se entrelaçavam, como sombras na escuridão. O que mais estava escondido? Eu não sei. A verdade se tornava um labirinto sem saída. O homem, ainda segurando Lucas, esboçou um movimento, e de repente as luzes da mansão começaram a piscar, como se um vento sombrio invadisse o lar. Ela precisa saber, Ana gritou, e todos congelaram. Era uma frase sem fim. A conexão entre todos eles se tornava visível, uma teia de segredos, dor e perdas. Sofia, você precisa decidir: derrubar as paredes ou viver com as sombras para sempre. As palavras de Ana eram um eco na mente de todos. O que aconteceria agora? A tensão era insuportável, e uma pergunta pairava no ar. Até onde a verdade pode levar alguém? O ar estava pesado. O homem desconhecido ainda segurava Lucas, o desespero pintado em seu rosto. A tensão crescia como uma tempestade prestes a estourar. Enquanto Sofia piscava, tentando compreender a realidade distorcida. Quem é você? O medo transparecia em sua voz. Um sorriso torto se formou nos lábios do homem. Você realmente não se lembra, Sofia? Ele moveu a cabeça lentamente, como se quisesse que cada palavra cortasse o silêncio. Você destruiu minha vida, e agora as consequências chegaram. Miguel deu um passo à frente, o corpo rígido, os punhos cerrados. Chega! Parem com isso! Sua voz ecoou, mas o homem não se afastou. Na verdade, ele parecia mais forte, mais decidido. Você tem que pagar pelo que fez. O homem gritou, a ferocidade em seu olhar ganhando vida. Clara, assustada, se encolheu ao lado de Ana, seus olhos arregalados entre o perigo e o mistério. Pai! Sofia gritou, seu coração apertado. O que está acontecendo? Para seu próprio desgaste, ela sentia que tudo estava desmoronando. Lucas, com seus olhos grandes e redondos, olhou para ela, sem entender. Você precisa saber a verdade. O homem a acusou, apontando um dedo trêmulo. Você sabia, Sofia. Sabia o que sua família fez. Uma onda fria percorreu a espinha de Sofia. Minha família? As palavras se arrastaram, e o tempo parecia parar. As sombras na mansão ganharam vida, dançando ao seu redor enquanto as revelações começavam a estremecer seu mundo. Sim, o homem disse. Os seus pais, eles foram responsáveis pelas mortes, coisas que você nunca soube. Eles encobriram, e você viveu como se nada tivesse acontecido. Uma dor lancinante atravessou o coração de Sofia. É mentira. Eu não posso acreditar. Sua cabeça girava, enquanto tentava juntar as peças. Não foi assim. Não pode ser. Você foi protegida, mas agora chegou a hora de encarar a verdade. O homem avançou, e Sofia sentiu um frio cortante que parecia doer mais do que qualquer golpe físico. Ana piscou lentamente, seu sorriso permanecendo em seu rosto. Você será obrigada a lembrar, Sofia. E então, como se as palavras dela fossem uma chave, as paredes da mansão começaram a vibrar, as sombras se espremendo contra ela. Mãe, o que está acontecendo? Clara chamou, a confusão visível em seu pequeno rosto. Sofia apertou a mão da filha, tentando transmitir proteção em meio ao caos que se formava. Silêncio! Miguel gritou, sua voz imponente quebrando a tensão. Ele olhou para o homem, rosto tenso. O que você quer? Qual o seu plano?
Eu quero que você sinta a dor que causei, que sua família sinta. O homem rugiu e uma ruga de dor surgiu na testa de Miguel. A fúria estava prestes a explodir. Mas, antes que um movimento pudesse ser feito, um estrondo ecoou novamente. Sofia virou-se para a escada. Uma sombra escura desceu apressadamente e, antes que pudesse entender, a figura de um jovem surgiu na luz. Era o rosto que Sofia reconheceu instantaneamente. Marco, seu irmão, perdido há anos, estava ali. Eu sabia que vocês estariam aqui. O olhar dele transparecia dor e tristeza. Vocês têm que ouvir. Ele se virou para o homem. Seu semblante conturbado. Você não deve fazer isso. A sala se encheu de murmúrios. Um choque coletivo. Clara olhou de um lado para o outro, confusa e apavorada. Quem é ele, mãe? Sofia olhou para Marco, tentando lustrar suas memórias. O que você sabe? As perguntas fervilhavam, enquanto a verdade pairava no ar, esperando para ser desenterrada. Marco deu um passo à frente. Eu sei sobre as sombras, sobre matanças escondidas, sobre o que vocês não querem lembrar. É hora de todos nós encarar a verdade. Um silêncio profundo se estendeu. O mundo não parecia mais o mesmo. As memórias esquecidas, os segredos familiares estavam à beira da revelação. E a pergunta pesava: até onde a verdade estava disposta a levá-los? Colidindo entre o que era real e o que era fantasia. Sofia sentiu um nó se formar em seu estômago. A mansão parecia pulsar com uma energia frenética, e os ecos de um passado esquecido ameaçavam o presente. O que mais estava em jogo? O que mais ainda não tinham descoberto? A sala estava tensa, como se o ar estivesse carregado de eletricidade. Sofia encarava Marco, seu irmão, que ela pensava ter perdido para sempre. A revelação o tornava real, mas também alimentava o caos ao seu redor. Alegria, alívio e medo. O homem olhou diretamente para a garotinha. E você é a chave para tudo isso. Seu olhar inocente nos lembrará o que foi perdido. Mãe, quem é ele? O que está acontecendo? A voz de Clara estava repleta de pânico e Sofia queria confortá-la, mas não tinha forças. O cenário havia mudado de forma irrevogável. Ele diz que somos responsáveis por algo, mas não faz sentido. Sofia tentava se lembrar, mas as memórias estavam nubladas. Marco avançou, seus olhos fixos no homem. Você precisa parar com isso, das perdas, dos segredos. Eles não podem continuar. Marco gritou e o homem pareceu hesitar. Por um momento, Sofia observou um lampejo de dúvida no rosto do desconhecido. Você não sabe o que está fazendo, Marco. A verdade é sombria demais para ser revelada. O homem grunhiu, e Sofia percebeu que havia algo mais ali. Uma batalha de vontades. Enquanto isso, a mansão parecia pulsar com vida própria. As sombras nos cantos começaram a se mover. Clara gritou, mais apavorada do que nunca. Mãe, elas estão aqui, de novo! E, nesse instante, tudo mudou. Um grito ensurdecedor cortou a tensão. Vindo do fundo da casa, uma passagem secreta, que até então estava coberta, se abriu. A luz fraca que surgiu de lá não era doce, era uma escuridão opressora. Sofia sentiu um calafrio escorrer pela espinha. Mãe, eu não quero ir! Clara gritou, mas as sombras pareciam atraí-las, como filamentos de uma teia. Marco se virou, os olhos arregalados. Não, isso é um erro! Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, uma figura surgiu da passagem. Era uma mulher, com semblante sereno, mas os olhos revelavam uma dor profunda. Sofia, você precisa entender. Eu sou Arya, a verdadeira guardiã das sombras. Sofia mal conseguiu acreditar. Arya, você está viva! As lembranças começaram a surgir.
Momentos de infância, risadas e segredos compartilhados. Mas as palavras dela foram como facas. Você não pode continuar nesse jogo. O legado do seu pai, os monstros que aqui existem, eles precisam ser enfrentados, ou todos irão pagar. A voz de Arya era suave, mas também carregada de uma urgência palpável. O homem se tornou um fantasma em comparação a ela. Se o que você diz é verdade, então a culpa também é sua. Ele rugiu, enquanto a tensão no ar aumentava exponencialmente. Sofia se viu cercada. O que mais estava escondido, a vida que conhecia, estava se desintegrando. Clara, com o olhar de quem viu o mundo desmoronar, não sabia o que sentir, mas o desespero a envolveu. Você não entende, Arya. As sombras não são apenas histórias. Elas são verdades que podem destruir essa família. O homem gritou, a fúria agora evidente. Mas no fundo de sua raiva, havia também um toque de medo. Mãe, Clara sussurrou, o olhar aterrorizado fixo na mãe. Então, em um ato de coragem, ela deu um passo à frente. Não podemos deixar essas sombras vencerem. Precisamos enfrentá-las juntas. O que estava acontecendo? O coração de Sofia disparou. Como uma criança poderia entender tanto, e naquela fração de segundo, tudo o que ela acreditava saber desmoronou. Clara, sua pequena, estava disposta a lutar em meio às sombras que ameaçavam consumi-los. Você está pronta para isso, Sofia? A Arya questionou. Seus olhos agora cravados nos de Sofia, como se pudesse ver através de sua alma. O peso da expectativa tornou-se quase insuportável. Eu não sei. E a dúvida lhe esmagava o peito. O passado estava prestes a colidir com o presente, e as linhas entre o certo e o errado estavam se dissolvendo. O que mais estava por vir? As sombras apenas esperavam, impacientes, enquanto o futuro desabava ao redor deles. O ar estava pesado. O homem desconhecido ainda segurava Lucas, o desespero pintado em seu rosto. A tensão crescia como uma tempestade prestes a estourar, enquanto Sofia piscava, tentando compreender a realidade distorcida. Quem é você? O medo transparecia em sua voz. Um sorriso torto se formou nos lábios do homem. Você realmente não se lembra, Sofia? Ele moveu a cabeça lentamente, como se quisesse que cada palavra cortasse o silêncio. Você destruiu minha vida. E agora as consequências chegaram. Miguel deu um passo à frente, o corpo rígido, os punhos cerrados. Chega! Parem com isso! Sua voz ecoou, mas o homem não se afastou. Na verdade, ele parecia mais forte, mais decidido. Você tem que pagar pelo que fez. O homem gritou, a ferocidade em seu olhar ganhando vida. Clara, assustada, se encolheu ao lado de Ana, seus olhos arregalados entre o perigo e o mistério. Pai, Sofia gritou, seu coração apertado. O que está acontecendo? Para seu próprio desgaste, ela sentia que tudo estava desmoronando. Lucas, com seus olhos grandes e redondos, olhou para ela sem entender. Você precisa saber a verdade. O homem a acusou, apontando um dedo trêmulo. Você sabia, Sofia. Sabia o que sua família fez. Uma onda fria percorreu a espinha de Sofia. Minha família? As palavras se arrastaram, e o tempo parecia parar. As sombras na mansão ganharam vida, dançando ao seu redor enquanto as revelações começavam a estremecer seu mundo. Sim, o homem disse. Os seus pais. Eles foram responsáveis pelas mortes, coisas que você nunca soube. Eles encobriram, e você viveu como se nada tivesse acontecido. Uma dor lancinante
atravessou o coração de Sofia. É mentira! Eu não posso acreditar! Sua cabeça girava enquanto tentava juntar as peças. Não foi assim. Não pode ser. Você foi protegida, mas agora chegou a hora de encarar a verdade. O homem avançou e Sofia sentiu um frio cortante que parecia doer mais do que qualquer golpe físico. Ana piscou lentamente, seu sorriso permanecendo em seu rosto. Você será obrigada a lembrar, Sofia. E então, como se as palavras dela fossem uma chave, as paredes da mansão começaram a vibrar, as sombras se espremendo contra ela. Mãe, Clara sussurrou, o olhar aterrorizado fixo na mãe. Então, em um ato de coragem, ela deu um passo à frente. Precisamos enfrentar isso juntas. Nesse instante, tudo mudou. A porta que se abria do outro lado da sala se estalou. Sofia piscou e um grupo de pessoas irrompeu na sala. Eram todos conhecidos, amigos de sua infância, rostos que achava ter se esquecido. Mas entre eles, um stood out. Era sua antiga babá, Dona Zélia, que havia desaparecido sem deixar rastro anos atrás. Não, isso não é possível, sussurrou, a realidade começando a desabar. Dona Zélia olhou para Sofia com um olhar cheio de desespero e alegação. Você precisa entender, Sofia. As sombras que você teme são partes do que você perdeu. Elas vêm para recolher o que foi tirado. As palavras explodiram na sala e o homem, em pé contra a parede, parecia ter perdido completamente sua bravura. Dona Zélia, Sofia, gritou, estendendo a mão para a mulher que causava tantos sentimentos e memórias. O que você sabe? Você se esqueceu do que aconteceu naquela noite. A voz de Zélia tremia. Seu pai, ele fez uma coisa terrível. Ele foi culpado pela morte de muitas pessoas, Sofia. E essa casa, ela guarda tudo. Miguel olhou para Dona Zélia com olhos de fogo. Mentira. Você não sabe o que está dizendo. O desespero estava em sua voz. Mas para qualquer um que olhasse, a verdade estava tão próxima. E a face de Dona Zélia revelou os segredos que Sofia havia enterrado. Clara, ainda agarrada à mão da mãe, parecia ameaçar desmoronar. Mãe, o que está acontecendo? Tenha esse homem. Sofia estava em choque. A conexão entre sua infância e os horrores do presente colidindo como uma tempestade. Eu não sei. Enquanto sua mente tentava processar tudo, a tensão na sala atingiu um ponto crítico. Você não pode ignorar mais, Sofia. Precisamos unir forças, se quisermos nos libertar das sombras. A voz de Dona Zélia cortou no meio da confusão. A intensidade da situação elevou-se e a verdade estava prestes a ser revelada. Um grito ecoou da sala de estar, um som de vidro quebrando. Um claro sinal de que as sombras estavam prestes a se libertar. E neste instante, tudo estava prestes a mudar. O passado que parecia enterrado surge como um foguete, levando Sofia a um precipício onde nenhuma vida, nenhuma verdade e nenhum amor seriam os mesmos novamente. O que mais estava escondido nas sombras daquela mansão? As respostas pareciam estar ao alcance, mas a que preço? O ar estava pesado. O homem desconhecido ainda segurava Lucas, seu olhar fixo como uma flecha. Até quem é você? Sofia perguntou de novo, a voz trêmula, a mente em colapso. Você não se lembra de mim? O homem riu, mas era um riso nervoso, carregado de amargura. Sou Carlos, filho do homem que seu pai destruiu. As palavras caíram como uma bomba. O eco da revelação fez o coração de Sofia parar. Carlos? Ela lembrava dele agora, um menino que lhe era familiar, mas havia desaparecido junto com a família após a tragédia. Não,
Isso não pode ser verdade. Sofia gritou, a dor e a negação misturando-se. Clara, assustada, agarrou a mão da mãe. Mãe, o que ele está dizendo? Ele está mentindo. Miguel insistiu, encarando Carlos com raiva. Seu pai fez o melhor que pôde, mas a voz dele se desfez em dúvida. À medida que as revelações se desenrolavam, a segurança que envolvia a família começava a se desfazer. Melhor, o que seu pai fez foi enterrar um acidente. Ele não apenas destruiu a minha família, mas também fez você viver com essa mentira. O tom de Carlos aumentou. Sofia estava paralisada, a mente girando. O que mais havia por trás de tudo isso? As sombras dançavam ao redor, como se estivessem esperando pela verdade. Eu não sei o que aconteceu. Eu não lembro. Ela gritou, sentindo-se desesperada, como se o chão sumisse sob seus pés. Então, Carlos se virou para Dona Zélia, seu olhar intenso. E você? Por que nunca nos contou a verdade? Você fez parte disso. Dona Zélia ficou em choque. Carlos, eu não pude. Eles prometeram que protegeriam você e sua família. Eu estava presa entre o amor e a obrigação. O choque na sala era palpável, como uma tempestade prestes a eclodir. Todos se entreolhavam, a confusão e o medo estampados nos rostos. Mas o que você sabe? Sofia arfou, buscando clareza em meio ao caos. Por que tudo isso está acontecendo agora? Por que não podemos mais viver nas sombras? Carlos gritou, sua voz cortante. A verdade precisa vir à tona. É a única maneira de nos libertarmos das correntes que nossos pais nos deixaram. Enquanto as luzes da mansão piscavam, as sombras pareciam engrossar. Clara, com lágrimas nos olhos, gritou, Mãe, eu não quero isso. Eu só quero ficar com você. Nesse momento de desespero, a casa tremeu e o vidro de uma das janelas estilhaçou-se como se a mansão estivesse gritando. O som fez todos se virarem. E nesse instante, algo inesperado aconteceu. Uma sombra saiu da parede. Era uma figura baixa e indistinta que se contorcia, como se estivesse se libertando de um pesadelo. Quando a sombra emergiu, todos ficaram em choque. Era a imagem de um homem, ou melhor, de um garoto, com traços familiares. Mateus! Sofia sussurrou, imediatamente reconhecendo o irmão que tinha perdido há mais de 10 anos. Mãe, eu sabia que você viria. Eles mentiram para você. A voz de Mateus era fraca, mas clara. A sala congelou. Carlos, aparentando espanto, olhou para Mateus. O que você está fazendo aqui? Eu sou a verdade que vocês precisam enfrentar. O que aconteceu, vocês nunca souberam. A voz de Mateus ecoou, e naquele momento, a sensação de uma revelação devastadora pairou no ar. Secretos ocultos e mentiras gritantes estavam prestes a ser revelados. Mateus, por que você não me disse isso antes? Sofia pediu, a voz quebrando. O passado, os traumas, tudo começava a voltar. Carlos fitou Mateus, perplexo. Como você poderia, como você pode, viver aqui este tempo todo? As peças do quebra-cabeça estavam finalmente se encaixando. Contudo, em vez do alívio que esperavam, uma nuvem densa tomava conta da sala, como se mais verdades estivessem prestes a vir à tona, ameaçando arrasar tudo. Mãe, quero que todos conheçam a verdade, mas você precisa estar pronta para o que iremos descobrir. A voz de Mateus soava aflita. A sala se tornava uma panela de pressão prestes a estourar. Quem é você? Sofia perguntou de novo, a voz trêmula, a mente em colapso. Você não se lembra de mim? O homem riu, mas era um riso nervoso, carregado de amargura. Sou Carlos, filho do homem que seu pai destruiu. As palavras caíram como uma bomba. O eco da revelação fez o coração de Sofia parar. Carlos, ela lembrava dele agora, um menino que lhe era familiar, mas havia desaparecido junto com a família após a tragédia.
Não, isso não pode ser verdade, Sofia gritou, a dor e a negação misturando-se. Clara, assustada, agarrou a mão da mãe. Mãe, o que ele está dizendo? Ele está mentindo. Miguel insistiu, encarando Carlos com raiva. Seu pai fez o melhor que pôde, mas a voz dele se desfez em dúvida. À medida que as revelações se desenrolavam, a segurança que envolvia a família começava a se desfazer. Melhor? O que seu pai fez foi enterrar um acidente. Ele não apenas destruiu a minha família, mas também fez você viver com essa mentira. O tom de Carlos aumentou. Sofia estava paralisada, a mente girando. O que mais havia por trás de tudo isso? As sombras dançavam ao redor, como se estivessem esperando pela verdade. Eu não sei o que aconteceu. Eu não lembro, ela gritou, sentindo-se desesperada, como se o chão sumisse sob seus pés. Então Carlos se virou para Dona Zélia, seu olhar intenso. E você? Por que nunca nos contou a verdade? Você fez parte disso. Dona Zélia ficou em choque. Carlos, eu não pude. Eles prometeram que protegeriam você e sua família. Eu estava presa entre o amor e a obrigação. O choque na sala é palpável, como uma tempestade prestes a eclodir. Todos se entreolhavam, a confusão e o medo estampados nos rostos. Mas o que você sabe? Sofia arfou, buscando clareza em meio ao caos. Por que tudo isso está acontecendo agora? Por que não podemos mais viver nas sombras? Carlos gritou, sua voz cortante. A verdade precisa vir à tona. É a única maneira de nos libertarmos das correntes que nossos pais nos deixaram. Enquanto as luzes da mansão piscavam, as sombras pareciam engrossar. Clara, com lágrimas nos olhos, gritou, Mãe, eu não quero isso. Eu só quero ficar com você. Nesse momento de desespero, a casa tremeu. E quando a sombra emergiu, todos ficaram em choque. Era a imagem de um homem, ou melhor, de um garoto com traços familiares. Mateus? Sofia sussurrou, imediatamente reconhecendo o irmão que tinha perdido há mais de 10 anos. Mãe, eu sabia que você viria. Eles mentiram para você. A voz de Mateus era fraca, mas clara. A sala congelou. Carlos, aparentando espanto, olhou para Mateus. O que você está fazendo aqui? Eu sou a verdade que vocês precisam enfrentar. O que aconteceu? Vocês nunca souberam. A voz de Mateus ecoou, e naquele momento, a sensação de uma revelação devastadora pairou no ar. Segredos ocultos estavam prestes a ser revelados. Mateus, por que você não me disse isso antes? Sofia pediu, a voz quebrando. O passado, os traumas, tudo começava a voltar. Carlos fitou Mateus, perplexo. Como você poderia? Como você pode viver aqui este tempo todo? Peças do quebra-cabeça estavam finalmente se encaixando. Contudo, em vez do alívio que esperavam, uma nuvem densa tomava conta da sala, como se mais verdades estivessem prestes a vir à tona, amassando, arrasar tudo. Mãe, quero que todos conheçam a verdade, mas você precisa estar pronta para o que iremos descobrir. A voz de Mateus soava aflita, e Sofia percebeu que a vida que conhecia estava prestes a derreter-se sob o peso de segredos irreparáveis. De repente, uma luz intensa irrompeu da passagem secreta, que antes parecia escura. Todos gritaram, os rostos iluminados momentaneamente pela clareza ofuscante. Quando a luz se dissipou, uma figura monumental apareceu, e o coração de Sofia afundou. Era o espírito de seu pai, em toda sua forma imponente. Sofia, ele murmurou, e a sala parou. O ar estava carregado de uma energia que desafiava a realidade. Pai? Ela sussurrou.
sem conseguir processar a cena. Ele olhou para os presentes, especialmente para Carlos, seu olhar repleto de dor. Você não devia estar aqui. O que fizemos, o que eu fiz, precisa ser revelado. Pai, você nunca me contou. Sofia começou, mas sua voz foi tragada pelo poder da aparição. As sombras começaram a se agitar, parecendo reagir ao desvelar da verdade. Eu protegi você, Sofia. Mas a proteção trouxe mais dor do que você imagina. Ele virou-se encarando Carlos com intensidade. Preciso que você entenda. Foi eu o responsável pela tragédia, não sua família. Um silêncio mortal tomou conta do espaço. As palavras de seu pai dançaram em volta como um eco, e todos sentiram o peso da revelação. Carlos quebrou-a, a raiva agora substituída pela confusão. Você mentiu para nós todos. Ele balançou a cabeça, a incredulidade esmagando-o. Mãe, Clara gritou, os olhos cheios de lágrimas. O que está acontecendo? As conexões que pareciam certas estavam ruindo. Mateus também olhou para Sofia, seu rosto misturado com a guarda supervisionada. Estaria seu pai realmente por trás de tudo? O que mais ele havia escondido? Mãe, precisamos saber a verdade. A voz de Clara ecoou, e Sofia sentou-se na ponta de seus 2 pés, presa entre o pânico e a necessidade de saber. E enquanto o espírito de seu pai se movia como uma nuvem sombria à beira de se dissipar, uma nova verdade estava prestes a se revelar. Uma verdade que poderia mudar tudo o que conheciam. O espírito de seu pai pairava na sala como se o tempo tivesse congelado. Clara olhava com os olhos arregalados, e Sofia sentia que a verdade estava prestes a explodir, mas o choque a paralisava. Pai, você estava por trás de tudo? Sua voz tremia, e as sombras ao redor pareciam se intensificar, encolhendo-se ao redor deles como se tivessem vontade própria. Você permitiu que tudo isso acontecesse. Eu protegi você, Sofia. As palavras dele ressoaram, pesadas como chumbo. Eu fiz o que precisava, mesmo que isso custasse a vida de outras pessoas. No, você escondeu a verdade. Carlos gritou, seu rosto vermelho de indignação. Quantas vidas você destruiu para manter seus segredos a salvo? Em meio à confusão, um sussurro cortou o ar, como uma lâmina afiada. Nem todos os segredos devem ser revelados. A voz vinha de Dona Zélia. Todos se viraram para ela, a mulher que havia estado ao lado de Sofia durante anos. Você não sabe o que está pedindo. Silêncio! Miguel gritou, tentando colocar ordem na sala que estava prestes a desmoronar. Este não é o momento. Precisamos de calma. Mas Clara, a garotinha, estava no limite. Mãe, eu quero saber a verdade. Seus olhos estavam lacrimejantes, o medo crescendo como uma tempestade. Por que estamos aqui? O que aconteceu com as sombras? E antes que alguém pudesse responder, Mateus, que observava tudo em silêncio, soltou um suspiro profundo. É hora de você saber, enquanto ainda há tempo, para que a dor não se repita. As palavras de Mateus eram como um soco no estômago de Sofia. O que mais estava escondido? O que mais ela não sabia antes que pudesse perguntar? Uma explosão de luz irrompeu da passagem secreta, iluminando a sala com uma intensidade ofuscante. Todos fecharam os olhos. Quando a luz se dissipou, uma figura imponente surgiu. Uma presença que mudou tudo. Era uma mulher, com um olhar penetrante e uma aura de autoridade. Chega de mentiras. Chegou a hora de encarar a verdade de frente. Quem é você? Carlos perguntou timidamente, enquanto a tensão se acumulava mais uma vez.
Eu sou Valentina, a guardiã dos segredos desta casa. Sua voz era firme. Vocês não fazem ideia do que realmente ocorreu aqui ou do que vocês estão prestes a descobrir. Sofia sentia o chão tremer sob seus pés. O que você quer dizer? O que aconteceu? Valentina, com um gesto, fez com que uma série de memórias aparecessem nas paredes da mansão, como imagens flutuantes. Você se lembra da festa da sua infância, Sofia? Do acidente? O que você pensou ser um simples deslize foi um crime encoberto. As cenas se desenrolavam diante deles. A festa, os risos, até que um grito cortou a alegria. O acidente. Mas era diferente do que Sofia lembrava. Era muito pior. Não, não pode ser, ela exclamou, o terror estampado no rosto. Isso não é verdade. É, e você precisa encarar. Valentina revelou, com um olhar intenso. Sua família não eram apenas vítimas, Sofia. Eles eram os perpetradores. O que você sempre acreditou pode ser uma ilusão. Um silêncio ensurdecedor tomou conta do ambiente. As sombras pareciam sussurrar entre si, e a verdade estava ali, pulsando, esperando para ser aceita. Clara segurou a mão da mãe, a pequena versão da força que Sofia precisava naquele momento. Você está dizendo que foram eles? Miguel murmurou, o olhar perdido entre a negação e a realidade. Sim, e cada uma de vocês está entrelaçada nesse destino sombrio. Valentina completou, os olhos fixos em Sofia. Se não enfrentarem agora, a história se repetirá, e as sombras nunca se dissiparão. As peças do quebra-cabeça se encaixavam de maneira inquietante, e a verdade parecia mais aterrorizante do que qualquer sombra que já haviam enfrentado. O que isso significava para eles? Para a segurança de Clara. E quando Sofia parecia pronta para sucumbir ao pânico, uma nova luz piscou na sala. O cheiro de fumaça começou a se espalhar, e aquele seria o momento divisor de águas. O que poderia acontecer agora, que a verdade estava à beira de ser revelada? As sombras ao redor deles pareciam tomar outra forma, como se tudo estivesse prestes a desmoronar. O olhar de Valentina se encheu de preocupação, e a urgência tornou-se palpável. Vocês precisam tomar uma decisão, e rápido. Havia algo mais em jogo do que sequer poderiam imaginar. Uma reviravolta estava à vista, e o peso da história do passado os manteria presos ao que estava prestes a acontecer. As perguntas assombravam Sofia. Seriam essas sombras algo que poderiam derrotar? E qual seria o custo dessa verdade? As sombras nas paredes começaram a pulsar, como se estivessem prestes a se libertar de suas correntes. A atmosfera carregada e tensa parecia querer explodir a qualquer momento. Sofia olhou para seu pai, para aquele espírito familiar que trouxe à tona verdades que ela nunca quis enfrentar. O nó na garganta a sufocava. Você é o responsável por tudo isso? Você destruiu vidas e ainda assim me escondeu? Não foi fácil, Sofia. O espírito respondeu, a tristeza visível em seu rosto. Eu fiz o que achei que era certo. Eu escondi a verdade para poupar você da dor. Carlos, com um olhar fixo, retorquiu. Poupá-la da dor? E quanto à dor que você causou a tantas outras famílias? Minha família. Seu tom ficou carregado de raiva e mágoa. Muitas vidas foram perdidas, disse Dona Zélia, sua voz tremendo. Mas esconder a verdade só trouxe mais sombras. Vocês precisam encarar o que aconteceu. A tensão na sala atingiu seu ápice, e Clara, a pequena, agarrava a mão da mãe com tanta força que Sofia quase podia sentir o medo pulsar através dela. Mãe, vamos sair daqui. Eu não gosto disso. Mateus, com uma feição resoluta, tomou a frente. Precisamos enfrentar o que está escondido. Se essas sombras vão nos devorar, então devemos nos unir e lembrar. Ele virou-se para os outros. Precisamos de coragem. Essa é a única saída. O espírito de seu pai olhou para Mateus com um misto de desapontamento
e esperança. Ainda há tempo, Sofia. Lute contra o que foi imposto a você. Reconstrua sua vida com a verdade, não com mentiras. De repente, a casa começou a tremer e gritos ecoaram. O medo tomou conta e Sofia reconheceu que não poderia mais adiar. Com o esforço, virou-se para Clara, que agora olhava para ela cheia de expectativa. Clara, eu preciso de você. Vamos descobrir juntas o que realmente aconteceu. O pequeno coração da garotinha batia acelerado, mas ela deu um passo à frente. Sim, mãe, estou com você. Sofia respirou fundo, sentindo que aquela era a hora. Carlos, você fez parte disso tudo. Se não encararmos, as sombras nos engolirão. Vamos juntos, com a verdade como nosso guia. Sua voz ecoou firme na sala e por um segundo o tempo pareceu parar. O espírito de seu pai assentiu e ao seu redor as sombras começaram a se dissipar lentamente. Valentina observou, um leve sorriso surgindo em seus lábios. É isso, enfrentem esse passado. Apenas assim podem se libertar. As sombras não são o fim, mas uma oportunidade de renascimento. E como último olhar, o espírito de seu... 2. Sofia puxou Clara e os outros para o caminho da passagem secreta. Agora que você chegou até aqui, não pode deixar de agir. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar o canal a crescer. Deixe seus comentários lotados com suas reações e teorias sobre este final intrigante. E não espere nem mais um segundo. Compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. A verdadeira força da comunidade está em suas mãos.